Olá pessoal, e a receita de hoje é uma rosca doce deliciosa de laranja com fruta seca. Então espero que vocês gostem, não deixe de curtir e compartilhar e bora lá aprender a preparar essa receita deliciosa. E para iniciar aqui o preparo desse pão natalino delicioso, eu vou colocar aqui na minha tigela 100 ml de água. Eu amornei um pouquinho essa água. Vou colocar 150 ml de suco de laranja, laranja espremida. No caso aqui a minha, 2 laranjas foram o suficiente. E na hora que você for espremer a laranja, você tira a raspinha de uma das laranjas e da outra eu preciso de uns pedacinhos da casca dessa maneira aqui, ó. Tenta pegar o mínimo da parte branca possível, tá? Que isso aqui a gente vai usar para fazer a misturinha do recheio e da cobertura desse pão. Então, aqui na massa vai entrar a raspinha. A outra casquinha a gente vai usar depois. Vou colocar um envelopinho de fermento para pão, dá aproximadamente 1 colher de sopa. E vou colocar 2 colheres de açúcar. Eu tô usando esse aqui de cana, mas você pode usar qual que você tiver aí na sua casa. E vou misturar aqui para dar uma desmanchada nesse açúcar. Aqui junto também eu vou colocar 100 ml de óleo. Eu tô usando óleo de girassol e um ovo inteiro. E agora eu vou acrescentando a farinha até essa massa soltar das mãos. É a quantidade aproximadamente meio quilo, 500 gramas. Mas pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Então eu vou colocando aos poucos. Que a gente tem que trabalhar essa massa até ela ficar lisa e soltar das mãos. E esse pão é um pão bem perfumado mesmo, hein, pessoal? Por isso que eu estou sugerindo ele aqui pro Natal. E ele vai fruta seca, fica maravilhoso para quem gosta aí de uma noz, quem gosta aí de nozes, de passas, é uma ótima opção. Quando vê que não dá mais para mexer com a colher, é hora de colocar a mão na massa. E vai sempre colocando farinha aos poucos. Já descolou bem aqui da mão, agora eu só vou dar uma amassadinha para ela ficar lisinha. Não tem problema se ela pegar um pouquinho não, o importante aqui é você conseguir amassar e deixar ela uniforme, tá? Então agora para mim já tá boa. Eu vou cobrir bem, porque aqui tá frio, e vou deixar ela descansar por 1 hora. Se tiver frio, eu recomendo deixar 1h30 descansar antes de modelar os pães. Aqui tá frio, eu vou acompanhar, ela tem que crescer pelo menos aí um pouco, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de modelar o pão. Pessoal, vou preparar aqui rapidinho o recheio do nosso pão, porque eu tenho que dar uma triturada nas nozes, tá? Então, eu vou usar um mixerzinho. Se você não tiver, quebra na faca, que ela tem que ficar uma farofinha grossa, tá certo? Ou num saquinho você bate com a ajuda de um pau de macarrão, alguma coisa para triturar um pouco essas nozes. A minha eu compro assim, ó. A minha já veio uns pedaços sem a casca, tá? Aqui eu tenho 60 gramas de nozes. No total, no meu pão, eu vou colocar 100 gramas de fruta seca. Então, eu tenho 60 de nozes e eu tenho aqui 40 de amêndoas. Você pode colocar a fruta que você preferir, tá certo? Pode ser castanha de caju, pode ser a castanha que você gosta, que você tem aí disponível na sua casa. Mas as nozes, né, lembram um pouquinho o Natal, então por isso que eu tô colocando elas. Então, vou colocar as nozes. As amêndoas que eu até comprei ela em lâminas, que tava mais barato. Aqui dentro vai também um pedacinho de casca, ó, de laranja. Tenta pegar o mínimo possível da parte branca. E aqui junto eu vou colocar açúcar. Então, vou colocar 1 colher de sopa de açúcar. Lembrando que o meu é de cana, mas você pode usar o branco comum.
E agora eu vou triturar até virar uma farofinha. Tá aqui, ó, pra vocês verem como fica. Como ficou alguns pedacinhos maiores da casca de laranja, eu vou tirar, tá certo? Pra não ficar esses pedacinhos no pão. Caso o seu tenha triturado bem a casca da laranja, você pode deixar. É mais para dar um sabor e um cheiro aqui, tá? E é importante que não fique muito fininha, tá? Tem que ser esses pedacinhos assim mesmo, tá? Dessa forma. Então, meu pão já descansou, passou 1 hora, ele já deu uma boa crescida. E eu vou modelar o meu pão natalino. Aqui a minha massa, ó, deu uma boa crescida. Agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui para poder abrir ela. Bem gostosa a massa. E deixa eu dar uma dobradinha aqui para ficar mais fácil de abrir, que a gente tem que abrir um retângulo dessa massa. Prontinho aqui. Agora a gente vai começar a rechear esse pão. Primeiro passo aqui é espalhar aproximadamente 1 colher de manteiga. Se sua manteiga tiver derretido, mais em temperatura ambiente, fica mais fácil. Aqui, como tá frio, ela acabou ficando... Tá em temperatura ambiente, mas tá desse jeito, tá? E não é bom derreter demais até ela ficar líquida, porque dá trabalho na hora de enrolar o pão. Então, eu espalhei aqui mais ou menos 1 colher de manteiga. Vou colocar passas. As passas, pessoal, quem gostar coloca, quem não gostar não coloca, tá? Eu tenho aqui umas 2 colheres. Puxar também até a ponta para não ficar sem recheio. Agora eu vou espalhar aquela farofinha que a gente fez. Se você achar alguma casquinha de laranja muito grande, você tira. E vou deixar um pouquinho para finalizar o nosso pão depois. Vou dar uma apertada aqui, colar esse recheio. E agora a gente tem que enrolar. Vou começar de lá, porque aquela ponta lá tá mais desigual. Tudo enrolado, vou fechar aqui a parte de baixo da emenda. E giro, eu vou colocar um pouco de farinha, porque tá grudando aqui um pouquinho na minha mesa. E tá aqui. Pessoal, essa é uma sugestão de fazer o pão. Caso você não tenha como abrir grande assim, você pode enrolar em pãezinhos menores, que também dá certo. Agora eu vou dar uma achatada. Vou pegar aqui a minha forma. Vou usar uma forma redonda, tipo de pizza. Vou colocar uma folha de papel manteiga. Se você não tiver, você pode untar com manteiga e polvilhar com farinha. Aqui agora, o próximo passo é a gente dividir ao meio, deixando uma parte ali de cima sem cortar. Deixa eu mover ali para vocês verem. Então, começa aqui, eu deixo um pedacinho sem cortar, ó, esse pedacinho aqui. E vou dividir ao meio o restante. A gente tem que separar essa massa aqui em 2 partes. E como a gente apertou, o recheio não vai ficar caindo. Se cair, você pega e coloca de volta. Prontinho, ó. Separei as 2 partes. E agora a gente tem que girar uma por cima da outra. Então, vou começar com essa aqui. E aí você vai girando. Passa uma, passa outra. Aí você puxa pro lado, passa outra.
E assim vai até terminar toda a tira. Só torcendo mesmo. Se cair alguma pasta, você pega e coloca de volta. Agora vamos dar uma movida. E ali o finalzinho, dá uma emendada para passar aqui por dentro da outra parte. Abrir um buraquinho aqui, ó, eu coloco por dentro para poder emendar bem. Agora eu vou passar ali para minha forma. Vou ajeitar aqui bem na forma. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer ele retangular também, não tem problema, tá, pessoal? O importante é fazer. Tô fazendo assim para ele parecer uma guirlanda. Prontinho. Pessoal, já acomodei aqui o meu pão. Agora o próximo passo, eu peguei um pouco de manteiga, agora eu derreti para ficar mais fácil. E a gente vai pincelar a manteiga por cima de todo o pão. E agora eu finalizo, ó, com a farofinha que sobrou por cima. E para esse último descanso, eu vou cobrir com um plástico. Eu peguei um saquinho daqueles de verdura e abri para não sujar o meu pano, né? Porque como tem a farofinha, se você colocar o pano, pode ser que grude. Então, eu coloquei um plástico primeiro, agora eu jogo o pano e vou deixar descansar por mais 1 hora. Pessoal, tá aqui a minha rosca. Eu deixei ela descansar 1h30, porque aqui tá friozinho. Você pode deixar até 2, se você quiser. Só não aconselho mais do que isso, tá bom? Então, tá aqui. Agora eu vou levar pra assar em forno aquecido e vai demorar uns 30 minutos. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. E como a gente pincelou a manteiga antes, não precisa pincelar mais nada, tá, pessoal? Que depois a gente vai jogar uma caldinha por cima desse pão. E assim que assar, eu volto para mostrar para vocês como finalizar com a calda de laranja e mostrar como fica por dentro esse pão delicioso. Pessoal, minha rosca aqui, ó, já saiu do forno. Olha que linda que ficou, bem douradinha. E agora eu vou preparar uma cobertura açucarada de laranja para deixar essa rosca ainda mais bonita aí para você preparar nesse fim de ano. Então eu vou usar aqui uma xícara. E eu vou usar açúcar impalpável, tá, pessoal? É aquele açúcar bem fininho. Isso aqui só dá certo com aquele açúcar. Ele é tão fininho que ele chega a ser branquinho, tá? Eu vou colocar 2 colheres de açúcar aqui na minha xícara. Se faltar, a gente faz mais um pouquinho, porque é muito de olho. E aqui eu tenho, ó, uma laranja que eu espremi, eu vou ir colocando aos pouquinhos no açúcar. Tem que ser pouco, tá? Porque essa caldinha, ela dá o ponto bem rápido. E ela não pode ficar muito mole. Então, ó, aqui, ó, você bota o suco e dá uma olhada. Você tem que conseguir deixar ela cair da colher. Tem que ter muito cuidado que você perde o ponto muito fácil. Vou pingar só mais uma gotinha aqui de suco. E aqui eu vi que já vai cair da colher. O importante é que você consiga jogar e que ela caia, tá? Vou testar aqui. E aí a gente vai jogando aqui em cima, ó, com a colher. Pode colocar mais se você quiser, mas ela é açúcar, né? Apenas com suco. Então, quanto mais você colocar, mais doce vai ficar o seu pão. Então, eu vou colocar só essa quantidade aqui. Pra mim já é o suficiente. E tá aqui a nossa rosca maravilhosa aí. Uma rosca natalina pra vocês, pra quem ama fruta seca. E agora eu vou cortar pra vocês verem como fica. Vou tirar aqui um pedaço. Para quem gosta aí de fruta seca, esse pão é uma ótima pedida, hein, pessoal? Fica maravilhoso. Aqui por dentro.
Tá aqui uma massa bem perfumada, olha só. Bem amanteigada, né? Para quem lembra, leva bastante manteiga e bem recheada de fruta. Vou provar aqui. Que delícia, hein, pessoal? Gostinho de Natal aí para vocês, hein? Bom demais, hein? Então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!